Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo na paz? Todo mundo tranquilo? Espero que sim, tá? Bem, hoje nós vamos encerrar aí, né, nosso livro, tá? Nosso livro 3, que é o terceiro bimestre. E depois a gente vai fazer a nossa atividade avaliativa, beleza? Então hoje eu vou falar sobre o capítulo 22, que fala de polígonos regulares circunscritos. Lembrando que semana passada eu falei sobre polígonos regulares inscritos, né? Então hoje eu vou falar sobre os circunscritos. E o capítulo 23 é só de exercício, tá bom? Beleza? Bom, então vamos seguir aqui, né, o nosso capítulo. Então vamos lá. Introdução. Para um polígono ser chamado de circunscrito, todos os seus lados devem tangenciar o círculo. Pode-se dizer também que o círculo está inscrito no polígono. E aí, de novo, gente, lembra que um polígono ele é inscrito quando ele está na parte de dentro, tá? Polígono inscrito, dentro. Polígono circunscrito, fora. Por isso que diz aqui, ó, pode-se dizer também que o círculo está inscrito no polígono. Por quê? O polígono está do lado de fora. Por isso que ele é circunscrito, ele está do lado de fora. E a gente pode dizer também que o círculo está inscrito, tá? Isso aí vai ficar mais claro quando a gente for estudar aqui, ó, olhar os elementos, ó. Triângulo equilátero, tá vendo aqui? O meu triângulo está do lado de fora e a minha circunferência está do lado de dentro, beleza? Então tem aqui, ó, A, B e C são os meus vértices, tá? Eu tenho o A3, né, que é uma apótema do triângulo equilátero circunscrito. O R é o raio da circunferência inscrita no triângulo. E L3, lado do triângulo circunscrito, beleza? A mesma coisa aqui para o quadrado, ó, A, B, C, D são os meus vértices, igualzinho a gente estudou na semana passada. O A4 é o apótema do quadrado circunscrito. E lembra que essa nomenclatura de A3, A4 é por causa do lado, tá bom? Beleza? A gente também tem o raio aqui, o raio da circunferência inscrita no quadrado, beleza? Tá aqui, ó, o raio dela. E o L4, lado do quadrado circunscrito, tá bom? De novo, L4, lembra? 4 lados, L4. Se é um quadrado, é L4 e a apótema é um A4 ali, porque são 4 lados, beleza? Hexágono regular. A, B, C, D, E, F são os meus vértices, igualzinho de semana passada, né? A6, o apótema do hexágono regular. De novo, se são 6 lados, A6 ali no meu apótema, tá? Isso é importante colocar lá quando você for calcular, tá bom? Não esquece disso. O R é o raio da circunferência escrita no hexágono regular, tá? Aqui é o meu raio, tá? E o lado do hexágono regular circunscrito é o L6, tá? Seguindo esse raciocínio que a gente já tá vindo desde semana passada, tá bom? Beleza isso? Qualquer coisa, me pergunta, tá? O apótema. O apótema é a menor distância entre o centro do círculo e o lado do polígono circunscrito. Como é possível visualizar nas figuras anteriores, todos os apótemas de todos os polígonos circunscritos são iguais ao raio do círculo inscrito. Ó. Vamos olhar isso aqui, ó. Tá vendo? O apótema, tá vendo que ele vai do centro até a base do meu polígono aqui, até o lado do meu polígono? Tá vendo? Do centro até o lado de um polígono. Do centro até o lado do polígono. Do centro até o lado do polígono, tá? Nos polígonos inscritos a gente tinha que calcular esse apótema. Já aqui, nos circunscritos, a gente vai ver que o apótema de qualquer polígono circunscrito, ele é igual ao raio, tá bom? Então, se numa questão eu digo para vocês, ó, sabendo que eu tenho um polígono circunscrito, né, circunscrito e que o raio vale 12, diga quanto vale o apótema e o lado. Aí você fala, pô, se o raio vale 12, o apótema é 12. Eu não preciso calcular igual lá nos polígonos inscritos. Aqui é muito mais fácil essa parte do apótema, tá? O que vai sobrar para você fazer é o lado, mas o apótema já cai de paraquedas aí para você. Olha que molezinha, né? Você vai agradecer quando você vê uma questão lá de polígonos circunscritos, porque o apótema é igual ao raio e aí as outras coisas você descobre rapidinho, tá bom? Então vamos lá, vamos ver isso aí. Lado dos polígonos circunscritos. Eu tenho primeiro aqui o nosso triângulo equilátero, tá bom? Sabendo que o segmento AH, só um detalhe, aqui tá, e a altura, é a altura, né, no caso, mas eu tenho só um detalhezinho aqui, tá? É igual na semana passada que eu mostrei pra vocês como é que origina ali a nossa fórmula, né? Mas, na teoria, né, eu sei que vocês gostam disso, vocês pegam uma fórmula ali que vocês vão conseguir fazer todos os exercícios, tá? Caso você esqueça uma hora, eu passo esse trabalhinho aqui, né, eu faço essa dedução com vocês que pode ajudar em alguma coisa, tá? Então vamos lá, sabendo que o segmento AH, cadê o segmento? Ó, o AH é a altura, beleza, a gente tem que esse segmento aqui, ó, é a altura do meu triângulo equilátero. Lembra que o triângulo equilátero
ele tem todos os ângulos valendo 60 e todos os lados são iguais. Então isso aqui é L3, aqui é L3 também, esse lado todo vale L3 e por isso que eu tenho L3 sobre 2, do C até o H, L3 sobre 2, tá? Lembra que eu falei na semana passada, se eu dissesse para vocês aqui, ó, que esse lado todo vale 10, aqui teria que valer 5 e aqui 5. E como eu escrevo 5 de outra maneira? Eu posso escrever 10 sobre 2, não posso? Que é lado sobre 2. Aqui é a mesma coisa, ó, L3 sobre 2, beleza? Lembra disso? Lembrou lá da nossa aula? Se não lembrou, dá uma olhada naquela primeira aula lá, se você não viu, se você não estava aqui na semana passada, porque é importante você ver uns inscritos primeiro e depois você vem aqui nos circunscritos, que eu estou partindo daquela explicação lá também, tá bom? Partindo do princípio que você já viu aquilo lá, tá? Mas eu estou relembrando vários pontos aqui também, importantes, tá bom? Então vamos lá. OC é bissetriz do triângulo equilátero. Ó, cadê o OC? OC aqui, ó, é a bissetriz do meu triângulo equilátero. E lembra que a bissetriz, gente, olha que coisa interessante. A gente vai rever várias coisas aqui, ó. A bissetriz, ela faz o que com o meu ângulo? Ela divide o meu ângulo no meio. Se eu sei que é um triângulo equilátero e todos esses ângulos aqui, ó, valem 60 graus, eu posso dizer que tem 30 para cá, 30 para lá, né? Beleza, é exatamente o que você está dizendo aqui, ó. O triângulo OCH, cadê, ó? OCH, tá? E se ele tá falando que o chapéuzinho é no C, né? Lembra que o ângulo é sempre onde tá o chapéuzinho aqui, tá? Então esse ângulo aqui, ó, 30 graus, beleza? Lembrando que todo apótema é igual ao raio, pode-se aplicar trigonometria ao triângulo retângulo OCH, tá? Isso para descobrir o lado. Aí vamos lá, como é que a gente faz isso, professor? Ó, eu não disse para vocês que esse lado aqui é L3 sobre 2? Porque é esse lado todo aqui dividido por 2, porque metade para lá, metade para cá. Beleza. Eu sei esse lado aqui, tá? Eu conheço o A3 também. Eu não disse para vocês que o A3 é igual ao raio, né? Sempre se estiver trabalhando numa figura circunscrita, né? Tranquilão isso. Então, eu conheço L3 aqui, que é esse lado aqui sobre 2. Eu conheço esse carinha aqui também, né? E aí como é que a gente vai fazer isso? Esse ângulo aqui é 30. Aí a gente usa aquelas razões trigonométricas lá. Vocês vão ver o seguinte, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho hipotenusa? Eu sei o valor de OC, por exemplo? Não sei, né? Não sei. Então, vamos lá. Eu tenho o valor desse carinha aqui, desse A3, né? Digamos que numa questão eu te dê lá o raio. Você vai ter esse valorzinho aqui, tá? Se eu digo para igual eu falei, raio 10, o apótema é 10. Então, teoricamente, você vai ter isso aqui. E isso aqui também, tá? Então, como é que a gente faz isso? Tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. O 30 está aqui. Qual é o cateto oposto a ele? Para quem que ele está olhando? Não é esse carinha aqui? Então, o cateto oposto a apótema de 3, né? Dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente, ó, é esse carinha aqui. Lembra que a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90, tá? Então, cateto adjacente, L3 sobre 2. E aí, eu mexo, né, nessa fórmula, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né, e tudo mais, tem essa deduçãozinha aqui, e você chega, né, na parte que vocês falam assim, isso, professor, essa é a melhor parte, a parte que a gente vai usar para fazer os cálculos. Beleza, mas é importante também você saber a dedução, como é que surge, porque isso não surge do nada, não cai do céu assim, ó, gente, a fórmula é L3 igual a 2 vezes R raiz de 3, não é isso, tá? Essas fórmulas são deduções aí, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o que eu tenho para vocês aqui, o apótema é igual ao raio, já foi dito, e o L3, né, que é o lado desse triângulo equilátero, é o quê? 2 vezes R vezes a raiz de 3, tá? E aí vocês podem me perguntar o seguinte, professor, quanto é a raiz de 3 e etc? Eu acho que é aproximadamente 1,7, alguma coisa do tipo. Porém, em uma questão, se eu fosse cobrar, né, numa questão de para vocês definirem esse lado, ou vocês podem deixar em função de raiz de 3, por exemplo, numa questão eu digo que o raio vale 5, e aí você vai descobrir o lado, você faria o quê? L3 é igual 2 vezes 5 vezes raiz de 3, 2 vezes 5, 10, então L3 é igual a 10 raiz de 3, tá ótimo pra mim, beleza? A não ser que eu coloque numa questão pra você que o raiz de 3 é igual a 1,7, por exemplo, tá? Aí sim você vai ter que calcular o valor exato, tá? Eu não vou querer que você deixe em função de raiz de 3. Ficou claro isso para vocês? Tem algumas questões que ele te dá o valor desse raiz de 3, porque lá nas as respostas, nas alternativas, não tem isso. Não tem 10 raiz de 3. Teria que multiplicar 10 vezes 1,7, tá bom? Tranquilo isso? Foi? Então, o que vocês têm que gravar aqui? O apótema de qualquer polígono aqui, ó, por isso que tá AN, né, porque esse N aqui, ó, de N polígonos, tá? É igual a R. E o lado aqui, né,
L3, que é o lado do meu triângulo equilátero, é igual a 2 vezes R vezes raiz de 3. Beleza? Foi? Vamos seguir aí. Quadrado circunscrito. Então eu tenho aqui o nosso quadrado aí, né? Beleza. Observando que o diâmetro da circunferência é igual ao lado do quadrado, tem-se. Aí eu botei aqui escrito mesmo porque estava complicado de ver na imagem, tá? Mas lembra que o apótema... Qual é o apótema? Quanto vale o apótema do quadrado circunscrito? O apótema é igual a quem? É igual ao raio. Tá vendo aqui, ó? A4 e raio, tá vendo? Isso aqui é metade disso aqui. Tá vendo? Eles são iguais. Isso aqui é raio, isso aqui é raio. Tá? Então o apótema é igual ao raio, beleza? O que vai mudar, professor? O L, só o L que você vai ter que calcular, tá? Eu te dando o raio, mas olha que molezinha, gente, olha que molezinha. Digamos que eu dei pra você lá o raio valendo 6. Aí eu falo, me dê o apótema e o lado. Aí você, pô, professor, assim isso facilita muito a minha vida. Porque o apótema, ele é igual ao raio, nos polígonos circunscritos, hein, galera? Olha lá. Então, o senhor me deu o raio valendo 6, o apótema é 6. E se eu sei que o raio vale 6, L4 é igual a 2 vezes 6, 12. Opa, que beleza. Olha que fácil, né? Isso é muito tranquilo. Aqui nos polígonos circunscritos é muito tranquilo, tá bom? Então, olha aí, ó, a nossa fórmula, que é o L4 aqui, que é o lado do quadrado, é igual a 2 vezes R, tá bom? Molezinha, molezinha, tá? E aqui, ó, o hexágono regular circunscrito também, tá bom? Observe que o raio R da circunferência é a altura de um triângulo equilátero formado pelas diagonais que passam pelo centro de um polígono. Pode-se afirmar que aqui é a única coisa que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho. Por quê? O raio aqui, ele é diferente, tá? Para eu calcular o raio. O raio é igual ao apótema, beleza. Só que aqui para vocês calcularem o raio, se eu não te der o raio, no exercício, por exemplo, e é o que provavelmente pode acontecer, você teria que calcular esse raio, tá? Porque o raio é igual ao apótema, beleza. Mas se eu não te dou o apótema nem o raio, eu posso te dar o lado, né, o L6, e pedir para você calcular, beleza? É uma coisa que eu posso fazer também, tá vendo? Porque a fórmula do raio é o seguinte, R é igual a L6 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então, nesse tipo aqui, no hexágono regular circunscrito, em vez de te dar o raio, pedir para você calcular a apótema e o lado, eu posso te dar o lado e pedir para você calcular, por exemplo, o R, tá vendo? E aí, de qualquer maneira, assim, cara, é muito fácil, aplicação de fórmula. Se você ver esse vídeo, anotar todas as fórmulas bonitinho no caderno, né? Ou colocar lá, isso você vai perder 5 minutos anotando essas fórmulas. Tipo assim, pausando o vídeo, anotando, avança, né? Depois de ter visto, obviamente. Avança, coloca lá, hexágono regular circunscrito. R é igual a L6, que é o lado, R é o raio, beleza? Vale L6 é igual a 2R, raiz de 3 dividido por 3, beleza? O R é raio, L6 é o lado do hexágono, beleza? Olha que molezinha. Você vai colocar isso no caderno e vai tirar onda. Por quê? Na hora dos exercícios, a única coisa que vai mudar, gente, que pode mudar no caso, é manipular a fórmula, tá? Mas, assim, muito fácil mesmo. A galera costuma bater cabeça nesse tipo de exercício, mas vocês vão ver que é uma coisa muito fácil, tá? E por último, né, o nosso questionário, que tá chegando a hora de vocês me entregarem esses questionários, então, ó, vamos lá, alerta, quem não fez, os outros, pega todas as aulas que eu passei pra vocês e faz o questionário. Todas as aulas que eu gravei, né, porque teve uma que eu não gravei, tive problema. Ah, não, na verdade, pro 9º ano eu não deixei de gravar não, tá certo. Para as outras turmas eu não gravei porque meu computador deu um problema e tudo mais, beleza? Mas vocês têm todas as aulas lá, dá uma olhada, procura as aulas, vou tentar fazer uma playlist pra vocês, pra deixar tudo separadinho e vocês conseguem fazer esses questionários aí pra mim, tá bom? Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.